do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos ouvintes, é com alegria que hoje celebramos o podcast do 11º domingo do tempo comum, no qual iremos refletir o Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos do 26 ao 34. Caso desejem ler o Evangelho refletido de hoje, ele se encontra na descrição desse vídeo. Sem mais delongas, vamos começar a nossa reflexão de hoje. Salve Maria Santíssima, concebida sem pecado original. Meus queridos irmãos ouvintes, muito obrigado pela presença de vocês hoje aqui nesse 5º episódio da nossa reflexão dominical. E antes de começar a minha reflexão, queria falar que hoje é o dia de um santo muito importante para a nossa igreja. Um santo que é visto como um dos doutores da igreja, que é Santo Antônio. Então, meus queridos irmãos, que possamos olhar para a vida de Santo Antônio e tomar dela como exemplo para nós, para seguirmos a Cristo. E no final de tudo podemos chegar à vida eterna. Santo Antônio, nos ajude a seguir os passos de Jesus através do teu exemplo, tu que és conhecido também como martelo dos hereges, para que um dia a gente possa entrar na vida eterna. Amém. Santo Antônio, rogai por nós. Agora vamos começar a reflexão do Evangelho de hoje. Bom, meus queridos irmãos, o Evangelho de hoje nos traz a seguinte situação. Jesus, ele nos trouxe parábolas, que Jesus naquela época ensinava muito através de parábolas para a multidão, e no final de tudo explicava as parábolas explicando o seu significado. E uma parte do Evangelho de hoje que me chama a atenção é do versículo 28 ao 29, em que Jesus diz: a terra por si mesma produz o fruto, primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. Isso me chama muita atenção, porque nós, seres humanos, somos como as plantas. Nós nascemos, crescemos e morremos. E como plantas, nós devemos ser as plantas mais belas, as que dão os melhores frutos para Deus. E que nós possamos ser as plantas mais maduras possíveis até chegar o momento da colheita, onde Deus ele vai nos colher os nossos frutos, e que ele possa saborear o melhor dos sabores dos nossos frutos. Pois quando chega o tempo da colheita, Deus faz questão de tirar e pegar para si as melhores folhas, as melhores flores, os melhores frutos para si, para saborear e viver, e que a gente possa saborear junto com Deus esse fruto que nós plantamos. E outra parte que me chamou a atenção que Jesus falou foi do versículo 31 ao 33, onde Jesus fala que o reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado é a menor das sementes da terra,
mas com o passar do tempo se torna a maior das árvores. Quando eu refleti essa passagem, me veio à lembrança o momento da criação, onde Deus diz: faça-se a luz, e a luz se fez, onde houve uma explosão de luz que se espalhou e cresceu e cresce até hoje no universo. O nosso universo tão grande, mas começou tão pequeno, com um raio de luz que se espalhou por todo o universo e está se expandindo cada vez mais até hoje. E para finalizar a minha reflexão, eu agora vou encerrar minha reflexão do Evangelho e vou agora comentar um pouco sobre o Salmo de hoje, que é o Salmo 91, onde a resposta do Salmo de hoje é: como é bom agradecermos ao Senhor. Então, que a gente possa todos os dias agradecer ao Senhor pelo dom da vida, pois estamos num momento de pandemia, né, gente? Um momento tão difícil para nós, onde a gente tem tanto o que pedir, mas também a gente tem muito o que agradecer, porque nós estamos aqui reunidos, podendo louvar a Deus enquanto outras pessoas queriam tanto estar no nosso lugar. Então que a gente possa, além de tanto ter que pedir, a gente possa também agradecer a Deus. E agora eu vou passar a palavra para o nosso próximo participante. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos ouvintes. Muito bem, meus irmãos, é uma grande alegria estar aqui convosco para meditar o Evangelho deste domingo, o Evangelho de São Marcos, né? O tema principal desse Evangelho, gente, é o Reino de Deus. Mas, para entender o Reino de Deus, precisamos lembrar de que ele é algo principalmente invisível. Então, o Reino de Deus não é a coisa assim que você veja com os seus olhos, uma coisa que se manifeste materialmente, mas é uma coisa que está dentro da nossa alma. É uma coisa principalmente invisível. Embora ela possa se manifestar de forma visível, é principalmente 99% invisível. Então, é do reino de Deus que Jesus procura explicar. Mas por que isso é muito importante? Porque Jesus explica aqui de uma forma visível. Então, primeiro ele coloca a parábola do agricultor que semeia a semente. E a semente vai crescendo, germinando. Ela primeiro dá o caule, depois a espiga, depois a espiga fica cheia de grãos e o agricultor vai lá e colhe. Primeira coisa, é importante notar a presença da constância. Vejam o que Jesus fala no início da parábola. Ele diz, que é como se um homem tivesse lançado a semente e dormisse e acordasse, noite e dia. Vejam, isso aqui lembra a constância, Noite e dia, você dorme e acorda, noite e dia. Então o trabalhador vai lá, acorda, trabalha, descansa, acorda de novo, trabalha, descansa, noite e dia sem parar. E nesse trabalho a semente vai germinando. Então o reino de Deus é assim. Com a nossa alma, nós trabalhamos, encontramos o descanso em Deus na oração. Então a semente vai germinar e vai crescendo, de pouquinho em pouquinho. Então, o crescimento na vida espiritual não é uma coisa assim do dia para a noite. É alguma coisa gradativa. Você começa ali, a sementezinha germinou, vai crescendo e se torna um grande santo depois de alguns anos.
é muito importante também lembrar que, primeiro, o primeiro passo para uma pessoa que quer ter vida espiritual é deixar o pecado mortal. Por quê? Porque o pecado mortal, ele tira a semente da alma. É como se o agricultor jogasse a semente e viesse o diabo e roubasse a semente não germina. O pecado mortal é isso, é quando o diabo vem e rouba o amor de Deus de nossa alma. Então, o primeiro passo é deixar o pecado mortal. E se confessar, ter um propósito firme de não mais pecar. Então essa semente está lá na sua alma. Quando você está em estado de graça, a semente está lá na sua alma. Esse é o primeiro passo. E o segundo passo é você começar uma vida de oração. Reza todo dia. Depois você vai aumentando sua vida de oração, buscando praticar as virtudes e assim vai crescendo na vida espiritual. É uma coisa gradativa. A segunda parábola que Jesus utiliza é a parábola do grão de mostarda. O menor grão que se torna a maior das hortaliças. Gente, aqui é a vida espiritual. O reino de Deus é a vida espiritual, né? Do amor do Senhor, que começaria pequeno como um grão de mostarda. Ali uma sementezinha, mas que quando você vai cultivando o amor de Deus na sua vida espiritual, né, aquele amor se torna grandioso como o amor dos santos. E isso é o reino de Deus, gente. O reino de Deus começa ali com um amor pequeno e aquele amor vai se transformando num amor enorme. O reino de Deus é o amor de Deus em nossa alma. É a nossa vida espiritual que progride, né? Então, essa é a mensagem principal. Busquemos gradativamente, sem querer ir do dia para a noite, mas a passos pequenos, melhorar a vida da oração, melhorar a vida do amor, e um dia poderemos, como José Vinícius falou, dar frutos saborosos para o Senhor. E que alegria o dia de nossa morte em que nos apresentarmos diante de Deus e Ele perguntar: quais foram os frutos que você gerou para mim? E que alegria nós podermos dar esses frutos saborosos para o Senhor. Mas que tristeza tem uma alma que não gerou esses frutos na terra, não buscou a vida espiritual e que infelizmente terá que ser largada fora no fogo, pois não teve utilidade para Deus. Olá, meus irmãos, que alegria em mais um podcast a gente poder refletir sobre a liturgia que a igreja nos propõe. Hoje, 11º domingo do tempo comum, a liturgia nos traz especificamente o Evangelho segundo Marcos, a partir do capítulo 4, onde Jesus ele diz, a partir do versículo 26, ele traz duas parábolas para a gente. E é justamente sobre essas duas parábolas que iremos meditar, já agradecendo aos irmãos que já trouxeram algumas reflexões muito importantes para nós, e também através deles que eu quero pegar esse gancho da meditação, da reflexão da palavra. Jesus ele começa trazendo uma primeira parábola. O reino de Deus é como um homem que lança semente à terra. Podemos dizer que esse homem é cada um de nós. Cada um de nós que fomos chamados, fomos enviados por Jesus, principalmente lá, lembrando do Evangelho da Ascensão do Senhor, ide pelo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Onde Jesus, ele nos envia para lançarmos justamente essa semente do reino de Deus, que é a palavra, nos terrenos dos corações de cada pessoa, de cada irmão, sobretudo os que mais precisam da palavra de Deus, os mais carentes da palavra de Deus.
E ele continua dizendo: este homem dorme, levanta-se de noite e de dia, e a semente brota e cresce, será ele, sem ele perceber. Ou seja, ela vai evoluindo sem que percebamos, sem que ali precise da nossa ação. Porque quem é que faz a planta crescer? Quem é que faz a semente germinar na terra e brotar? É Deus. Deus precisa de nós para que lancemos a semente. Mas nós não podemos tomar o lugar de Deus. Porque Deus, ele age depois que a semente é lançada. Nós precisamos esperar. Precisamos fazer a nossa parte, confiarmos e esperarmos. Como diz o próprio São Paulo na segunda carta aos Coríntios, na segunda leitura de hoje. Mas cheios de confiança e preferimos deixar a moradia do nosso corpo para irmos junto do Senhor. Ou seja, a gente lança a semente do reino de Deus para os irmãos, mas também devemos confiar que Deus ele age em nós. Né? Deus ele age nos irmãos, mas também devemos confiar que ele age em nós, para que essa semente do reino de Deus também brote em nós, germine e brote em nós e possa crescer. Mas aí requer de nós confiarmos para buscarmos essa moradia, não a do corpo, que é passageira, mas a moradia junto de Deus. E é essa moradia que a semente quer fazer brotar dentro do nosso coração. Lembrando que a semente é a palavra de Deus. E ela quer fazer brotar o reino de Deus dentro dos nossos corações. Porque foi para Ele que nós fomos criados. Para estarmos juntos do Senhor no reino, no seu reino, no reino da glória. E Deus ele age da seguinte forma que traz o profeta Ezequiel na primeira leitura. Ele produzirá folhagem, dará frutos e se tornará um cedro majestoso. Aí Deus ele continua, aí o profeta continua dizendo: e todas as árvores do campo saberão que eu sou o Senhor. Que eu sou o Senhor. Ele repete. E que abaixo a árvore alta e elevo a árvore baixa. Faço secar a árvore verde e brotar a árvore seca. Eu, o Senhor, digo e faço. Ou seja, Deus ele nos manda semear, nos manda lançar a semente. Mas Ele é que dá continuidade à missão. Ele é que vai transformando. Ele é que vai fazendo a planta passar, ou melhor, a semente passar por todo o seu processo para que se torne uma grande árvore. E quando se fala sobre grande árvore, vem a segunda parábola do Evangelho, em que Jesus ele pergunta sobre a qual Jesus ele pergunta: a quem compararemos o reino de Deus? Aí ele compara. É como um grão de mostarda, que quando é semeado, é o menor de todas as sementes. Mas depois de semeado, ele cresce, torna-se maior que todas as hortaliças. Então, se nós deixarmos que Deus cuide da nossa plantinha, resultado da semente que brotou em nosso coração, se confiarmos totalmente nele e esperarmos nele, a nossa árvore se tornará a árvore que o próprio Jesus ele traz no Evangelho e o profeta traz na primeira leitura. Jesus ele diz assim: maior que todas as hortaliças tornar-se-á, e se estenderá de tal modo os seus ramos que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. E Ezequiel ele traz também: debaixo dele pousarão todos os pássaros, à sombra de sua ramagem as aves farão ninho. E é isso, meus irmãos. É isso que Deus faz em nossa vida. Por isso devemos buscar o reino de Deus em nossa vida. E como conseguiremos? Paulo nos diz na segunda leitura:
Devemos nos empenhar em ser agradáveis a Deus, quer estejamos no corpo, quer já tenhamos deixado essa morada. Sempre buscar agradar a Deus, para que Deus ele possa agir em nós. E não há forma melhor de agradar a Deus senão doando-se totalmente à sua vontade, os seus desígnios, a sua ação em nós, em nossa vida. Paz e bem, meus irmãos. Eu gosto muito de uma parte dessa leitura, que é o versículo 33, que fala: Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles poderiam compreender. É muito importante frisar que Jesus falava em parábolas, como diz nesse versículo, porque era como o povo antigamente entendia. O povo daquela época tinha maior compreensão quando se era falado em parábola, né? Coisa que hoje em dia, por exemplo, temos mais facilidade com coisas que hoje em dia temos mais facilidade com outros tipos de texto, não é? Como, por exemplo, é muito comum um post no Facebook ou um post no Twitter, Instagram, no status, não é? Isso é mais fácil para a gente, mas naquela época eram as parábolas que eram de maior compreensão. Então, como esse tipo de texto não faz mais parte do nosso dia a dia, nosso estilo de vida, cabe a nós interpretá-los e pedir discernimento ao Senhor para que possamos realmente entender o que isso diz, não é? Eu escutei nossos irmãos falando. Rodrigo falou sobre deixar que Deus cuide de nossa vida, não é? O que é muito, muito importante para nós. Só que nós temos pressa. Nós temos pressa de tudo. Nós encaramos o tempo como se fosse um inimigo, sabe? E justamente por encararmos o tempo como um inimigo, nós acabamos matando várias coisas no processo, não é? Nós esquecemos que para uma folha cair de uma árvore tem que ter o consentimento de Deus. Nada acontece sem que Deus permita. E ainda assim, quando uma folha cai de uma árvore, ela já tem um propósito. Ela cai e serve de adubo para a mesma árvore, né? E creio que seja justamente por esse medo da morte que temos, né? Principalmente no período de tempo que estamos passando, né? Um período de tempo onde fomos obrigados a tapar nossas bocas e trazer nossos ouvidos mais para frente, né? Olhar nos olhos das pessoas. Estamos perdendo muitas pessoas de nosso meio, do nosso convívio. Muitas pessoas a cada dia, a cada hora, a cada minuto, né? E Deus compreende que para nós está sendo muito difícil, tá? Mas ainda assim devemos permanecer firme, né? Esperar que a planta cresça. Há um tempo para tudo. Há tempo para tudo. Como o próprio Senhor nos diz em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, 2, 3 e 4. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Há um tempo para tudo. E nós temos que entender isso. Nós temos que entender que o tempo não é um inimigo. Nós fazemos do tempo um inimigo nosso. Mas o tempo não é um inimigo, tá? Tanto que se falamos da morte em si, temos
Temos figuras bíblicas que viveram muito tempo. Figuras bíblicas que viveram mais de 100, 200, 300, 500 anos. Certo? Então temos que, assim como diz a nossa segunda leitura, que é de 2 Coríntios, capítulo 5, falando do versículo 6, ele fala: estamos sempre cheios de confiança e bem lembrados de que enquanto moramos no corpo, somos peregrinos longe do Senhor. Peçamos a Deus misericórdia e compreensão de tudo que estamos vivendo e lendo e meditando. E hoje, dia 13 de junho, comemoramos o dia, celebramos a memória de um dos doutores da igreja, né, que é o Santo Antônio. Fernando de Bulhões nasceu em Lisboa no ano de 1195 e morreu nas vizinhanças da cidade de Pádua, na Itália, em 1231. Com 19 anos, ainda jovem, pertenceu à Ordem dos Cônegos Regulares, tanto que pôde estudar filosofia e teologia em Coimbra até ser ordenado sacerdote. Ele tinha uma grande biblioteca a seu dispor e aí iniciou a sua vida de estudo e oração. Não encontrou dificuldade nos estudos, pois era inteligente e tinha uma memória formidável. Aconteceu que em Portugal, onde estava, Antônio conheceu a família dos franciscanos, que não só encantou pelo testemunho dos mártires em Marrocos, como também o arrastou para a vida itinerante na santa pobreza, uma vez que também queria testemunhar Jesus com todas as forças. Chamado em sua própria época de o martelo dos hereges e a arca do testamento, ele combateu heresias que contestavam o valor de toda a vida, a autoridade da igreja e a própria natureza de Deus. Ele era eloquente e eficiente na pregação da verdade para uma sociedade que, em geral, a ignorava. Além disso, não só proclamou o Evangelho, mas também viveu plenamente, de modo que sua própria vida atestava a profunda verdade de suas palavras. Ao ir para Marrocos, Antônio ficou muito doente. Teve que voltar, mas providencialmente foi ao encontro do pobre de Assis, no qual lhe autorizou a ensinar os frades as ciências que não atrapalhassem os irmãos de viverem o Santo Evangelho. Neste sentido, Santo Antônio não fez muito, pois seu maior destaque foi na vivência e pregação do Evangelho, como já foi falado anteriormente, o que era confirmado por muitos milagres, além de auxiliar no combate à seita dos cátaros, os quais isoladamente viviam uma falsa doutrina e pobreza. Santo Antônio serviu sua família franciscana através da preocupação de atos, cargos de serviço da ordem. Isso até morrer com 36 anos para esta vida e entrar para a vida eterna. Mas engraçado, estava eu falando sobre Santo Antônio, o martelo dos hereges, mas aqui ele é conhecido como Santo Casamenteiro. Reza a lenda que certa vez em Nápoles havia uma moça cuja família não podia pagar seu dote para se casar. E desesperada, a jovem que estava ajoelhada aos pés da imagem de Santo Antônio pediu com fé a ajuda do santo, que milagrosamente entregou um bilhete e disse para procurar um determinado comerciante. O bilhete dizia que o comerciante desse à moça moedas de prata equivalentes ao peso do papel. E obviamente, o homem não se importou, achando que o peso daquele bilhete era insignificante, como de qualquer outro papel. Mas para sua surpresa, foram necessárias 400 escudos de prata para que a balança atingisse o equilíbrio. Nesse momento, o comerciante se lembrou que outrora havia prometido 400 escudos de prata ao santo, e nunca havia cumprido a promessa. A jovem moça podia assim casar-se de acordo com o costume da época, e a partir daí Santo Antônio recebeu, entre outras atribuições, a de santo casamenteiro. Glorioso Santo Antônio, que tivestes a sublime dita de abraçar e afagar o menino Jesus, alcançai-me a graça que vos peço e vos imploro, do fundo do meu coração.
que nós possamos seguir com amor e que tenhamos a cura do Covid. Vós que tendes sido tão bondoso para com os pecadores, não olheis para os poucos méritos de quem vos implora, mas antes fazei valer o vosso grande prestígio junto a Deus para atender o meu insistente pedido. Amém. Santo Antônio, rogai por nós. Encerrando a reflexão de hoje, quero agradecer aos meus irmãos apresentadores Vinícius Santos, Wallace Silva e Rodrigo José pela presença. E também quero agradecer a você que nos ouviu até aqui. Caso você não seja inscrito em nosso canal, peço que se inscreva para acompanhar nossas próximas reflexões. Comentem o que acharam do episódio de hoje. Espalhem a boa nova deixando seu like e compartilhem esse vídeo. Maria passa à frente e pisa na cabeça da serpente. Santo Antônio, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ao céu e avante.